Boa tarde mais uma vez. Damos início à terceira parte do Falando Com desta semana, uma edição especial com os candidatos a reitor da Universidade de Évora. Chegou o momento de falarmos com a professora Hermínia Vilar. Boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada. Começo, a pergunta tem sido igual para todos, para si também. O que é que a leva a candidatar-se a reitora da Universidade de Évora? O que é que a move? Bem, antes de mais, também boa tarde a todos. Agradecer o convite para estar aqui e dizer que é um prazer. O que é que me move? Move-me, sobretudo, uma enorme ligação a esta instituição, onde estou desde 1989, e um enorme sentido de responsabilidade para com a Universidade de Évora, onde fiz o meu doutoramento, as minhas provas de agregação e onde tenho feito a minha carreira. Mas, sobretudo, também me move uma outra ideia, que é a ideia de que a Universidade precisa de ser alavancada em várias áreas, precisa de, no fundo, reorganizar-se em muitos aspectos e precisa de assumir o lugar que penso que lhe cabe, tanto em termos da investigação como dos ensinos, tanto a nível nacional como a nível internacional. Isto significa, obviamente, que me parece que há aqui coisas que, embora, obviamente, tenham sido muito positivas nos últimos 8 anos, há também muitas áreas onde há que intervir de forma muito clara. E, nomeadamente, eu diria, desde já, duas, que são, na verdade, também centrais na vida de qualquer instituição de ensino superior, que é o ensino e a investigação. E, na verdade, só para dar alguns exemplos, e nomeadamente, pegando, por exemplo, na questão da investigação, é verdade que os últimos 8 anos trouxeram realmente alterações e inovações e até a fundamentação de algumas áreas, a consolidação de algumas áreas, mas é verdade que para que a universidade ganhe escala e ganhe um outro papel, é preciso intervir nesta área. Porque, por exemplo, se nós olharmos para aquilo que são os valores do financiamento da investigação de projetos, vemos que, embora tenha havido 2 anos bastante bons em termos de resultados, que foram os anos 2015 e 2016, desde aí não se consegue traçar uma tendência ascendente, pelo contrário, há uma tendência para alguma diminuição do financiamento que a universidade consegue obter em termos de concursos competitivos. E essa é uma questão central, tendo em conta que nós precisamos, obviamente, do financiamento destes projetos. Portanto, é necessário que a universidade procure financiamento competitivo, que seja bem sucedida nesse financiamento, e para isso, obviamente, tem que haver mudanças, sobretudo, nas infraestruturas de apoio à apresentação de candidaturas. A universidade apresenta um elevado número de candidaturas, mas o número de candidaturas bem-sucedidas é bastante menos relevante. E o que se repercute também nos valores dos projetos aprovados. E, portanto, nós temos claramente que redefinir uma política de incentivo, não apenas à apresentação de candidaturas, mas à apresentação de candidaturas com potencial de aprovação, obviamente. Mas este é apenas um exemplo, mas é realmente uma área crucial. Haverá certamente mais ideias, principais ideias da sua candidatura, que lhe vou já perguntar. Sim. Porque nestas ideias principais da candidatura, então, apresenta estas duas dimensões, do ensino e da investigação, que às vezes, para quem está de fora, até parece que elas competem uma com a outra dentro da universidade, entre os docentes e os investigadores. Não, de forma nenhuma. Completam-se e têm que se completar. E têm que se completar a diferentes níveis. Logo, os alunos ou os nossos estudantes, que realmente também são dos eixos da ação que eu destaquei,
e que são pilares essenciais da nossa ação, como docentes e como investigadores, os alunos têm que ser, por exemplo, ligados à investigação, ou devem ser ligados à investigação desde cedo. O nosso ensino não pode ser desligado da investigação que fazemos. Só assim se pode assegurar um ensino de qualidade. E, portanto, obviamente, isso é o que distingue, penso eu, é um dos critérios que distingue o ensino superior, é exatamente a ligação à investigação que nós, também como investigadores, fazemos. Para além do mais, obviamente que não há de forma nenhuma, nem pode haver nenhuma fratura entre docentes e investigadores. Nós, neste momento, felizmente, a Universidade de Évora, à semelhança de outras universidades, tem um leque bastante substancial de investigadores mais jovens, que há que, obviamente, não só proteger, mas sobretudo ver como se poderão enquadrar no futuro nas estruturas da universidade, pelo menos uma parte substancial deles, tanto mais quanto o corpo docente é um corpo muito envelhecido que nós precisamos com muita urgência de rejuvenescer, tendo em conta que, em alguns casos, num horizonte de 5 a 10 anos, muitos dos departamentos ficarão claramente limitados em termos de corpo docente, porque, obviamente, muitos dos meus colegas se irão naturalmente aposentar, outros com certeza que se irão jubilar, mas significa que estes investigadores colaboram connosco já, alguns deles há alguns anos. Nós temos que prever qual vai ser o futuro destes investigadores, até porque eles são elementos absolutamente essenciais para exatamente essa alavancagem da investigação e para, nas suas diferentes vertentes, desde as candidaturas que eu já realcei, à própria produção científica. Já que fala neste rejuvenescimento do corpo docente, diz que o mesmo também deve ser feito com os restantes funcionários da própria universidade. E como é que a universidade se pode tornar mais atrativa para ter e entrar neste mercado de competição entre docentes e investigadores? Porque, olhando para fora, quer dizer, há mais universidades que também querem os melhores. Não, e esse é o nosso grande problema. Eu acho que, para além do rejuvenescimento, que é um problema eu já nem digo de médio prazo, é de curto prazo. O outro problema é, na verdade, fixar os melhores. E, infelizmente, essa não tem sido a prática dos últimos anos. Nós temos vindo a ver sair colegas nossos docentes e mesmo funcionários não docentes, tanto uns como outros, de extraordinária qualidade nas suas áreas de trabalho. E muitas vezes têm saído até desiludidos com a universidade, porque têm ido, inclusive, para outras instituições de ensino superior. E eu acho que a universidade não se pode dar esse luxo, não se pode dar ao luxo de perder nem funcionários docentes, nem funcionários não docentes de qualidade como temos vindo a perder. E há, na verdade, que criar as condições para que isso não aconteça. Por um lado. Por outro lado, há que criar as condições para conseguir recrutar com mérito. O mérito tem que ser o critério essencial e estruturante de todos os concursos, porque é com esse mérito que nós conseguimos, na verdade, captar os melhores. E só assim também conseguimos ter ensino de qualidade e investigação de qualidade. O mérito tem que ser o único critério possível para recrutamento de docentes e não docentes e para fixação daqueles que podem até, inclusive em alguns casos, ter convites para sair, mas nós, obviamente, a universidade tem que ter um papel ativo de pensar se realmente se pode dar ao luxo de perder docentes e não docentes de qualidade. Entende então que a universidade pode agir face a esse, por exemplo, ao pedido de alguém, a um convite de alguém sair da universidade, de conseguir travar, digamos assim? Eu não digo pode, acho que tem de agir. É por isso que também fala na necessidade de uma reconciliação na universidade? Sim, é a partir daí? Também é a partir daí. Dessa porque visão que tem? Eu confesso que me custa muito, e nos últimos anos isso custou-me particularmente, de ver sair pessoas incompatibilizadas com a universidade. Em alguns casos poderiam ter razões, mas na maior parte dos casos realmente as situações foram, quer dizer, mesmo que foram desnecessárias, talvez, e eu acho que há que, na verdade, tentar perceber porque é que as pessoas saem. E há que tentar perceber se há razões e se há situações que devem ser corrigidas, têm que ser corrigidas. Outras não, e as pessoas, obviamente, têm a sua liberdade de sair e de circular entre instituições, e, obviamente, não devemos impedir isso. Mas devemos, com certeza, saber e perceber porque é que as pessoas circulam e porque é que as pessoas saem, ou porque é que pedem mobilidade, e isso acho que é absolutamente importante. E essa é realmente uma ideia
muito estruturante do meu programa é a reconciliação da universidade consigo própria. Porque, obviamente, penso que há um crescente distanciamento entre a academia e, digamos, a própria instância universitária. E essa não é nunca um ambiente saudável para nenhuma instituição. Docentes e não docentes, estudantes têm que se identificar com a instituição onde estão. E se nós queremos que a nossa universidade seja uma universidade reconhecida nacional e internacionalmente, temos também que as pessoas que aqui estão têm que assumir essa identidade e têm que assumir, digamos, essa reconciliação com a universidade, que eu acho que, infelizmente, hoje há um enorme, diria, quase distanciamento, desânimo em relação ao que será o futuro da instituição. Sobre o futuro, entendo também que defende uma ruptura em termos estratégicos, olha para a universidade de uma forma mais global, sem ter de fazer opções concretas de determinadas áreas científicas ou âncora, é isso? Não advogo rupturas, não. Advogo, sobretudo, que se olhe para as áreas onde nós temos, pelo contrário, recursos consolidados, onde nós temos reconhecimento e há que fundamentar e consolidar essas áreas. Não é tanto uma perspectiva de áreas âncora no sentido de áreas isoladas, mas, na verdade, porque, no fundo, as áreas científicas têm que colaborar entre si e, aliás, os desafios que hoje se colocam à investigação e ao ensino são cada vez mais no sentido de uma congregação e de uma colaboração entre áreas disciplinares e não das diferenciar e as separar. E, aliás, por isso é que eu no programa utilizo o conceito de interdisciplinaridade e não de multidisciplinaridade, mas acho absolutamente essencial que haja essa colaboração, mas sem esquecer as áreas em que, na verdade, nós temos recursos instalados e que podemos, na verdade, vir a ser reconhecidos. E essa é uma questão importante. A universidade tem que assumir que tem que haver áreas, obviamente, onde pode e deve ser reconhecida nacional e internacionalmente. Eu proponho algumas: o agropecuária, o agroalimentar, o território, o património, a saúde, e tem que investir nessas áreas, sem esquecer as outras, nomeadamente áreas, por exemplo, onde nós fomos sempre pioneiros, e quem cá andou há 30 anos atrás, lembra-se, por exemplo, que nós tínhamos uma área muito pujante de formação de professores, onde muitos de nós, mesmo dos meus colegas, entramos para essas áreas e, na verdade, hoje em dia não temos. Somos das poucas instituições, por exemplo, que não oferece praticamente a oferta na área da formação de professores. Por outro lado, é óbvio que os próximos anos também vão ser os anos de concretização da candidatura que foi feita, aliás, o ano passado, ao PRR, no âmbito do programa Impulso Jovem e do Impulso Adulto, em que a Universidade se candidatou. Infelizmente teve um mau resultado, porque realmente a candidatura do PRR teve um mau resultado. Tivemos 4.700.000 para os próximos 4 anos e realmente a sua avaliação foi bastante baixa, mas obviamente também teremos que cumprir, e seja quem for o reitor, terá que obviamente também cumprir esse programa do PRR que foi aprovado e que foi, aliás, contratualizado e que, em princípio, se inicia este ano. E aí é mais uma área poderá permitir a consolidação de algumas áreas e, sobretudo, também permitirá a capacitação de adultos, mas também esta é uma área importante que é, obviamente, a formação ao longo da vida. Mas isto diria que o futuro, no fundo, exige duas coisas. Exige que nós assumamos completamente que temos que criar uma identidade para a universidade, que queremos que ter áreas em que temos que ser reconhecidos nacional e internacionalmente. Temos que, obviamente, aumentar os níveis de candidaturas aprovados. Não podemos manter estes níveis de candidatura que temos e temos que ser muito mais aguerridos na captação de alunos. Isso, sem sombra de dúvida. Nós temos uma situação geográfica privilegiada. O facto de estar a 130 km de Lisboa é um privilégio, não é um problema. E isso tem que ser uma vantagem e não pode ser diria que tem que ser uma oportunidade e não uma desvantagem.
E eu acho que aí nós temos, na verdade, que jogar muito mais nessa construção da universidade, mas isso só podemos fazer se todos os docentes e não docentes participarem nessa construção. Até por essa visão da proximidade com Lisboa, ou com um grande centro, vou aqui fazer a analogia com as parcerias, entretanto, estabelecidas. Como é que a própria universidade, então, pode não ficar à sombra de uma grande universidade, como Lisboa, com quem, entretanto, tem uma parceria, ou outras, portanto, está aqui numa questão... Pronto, eu devo dizer que o Campus Sul, eu, como ex-membro do Conselho Geral, não sei muito sobre o Campus Sul. Na verdade, o que eu sei, penso que isso é mais ou menos comum a todos os meus colegas que ainda se mantêm lá, não sei se, entretanto, foi distribuído mais algum documento, sabemos o que está no site do Campus Sul, não sabemos muito mais. Dito isto, eu acho, obviamente, à partida que uma parceria entre instituições de ensino superior é sempre positiva, depende das condições em que essa parceria é feita. Ou seja, obviamente, não vale a pena ter dúvidas que a Universidade Nova de Lisboa tem uma pujança, uma projeção e uma capacidade de atrair alunos e financiamento bastante diferente da de Évora ou do Algarve. Isso pode ser uma vantagem, pode não ser uma vantagem. Tudo depende das condições em que o Campus Sul foi negociado e espero vir a conhecer melhor essas condições. Dito isto, as parcerias da Universidade de Évora não têm que ser exclusivamente baseadas no Campus Sul. Há duas áreas absolutamente centrais, diria eu, complementares destas parcerias. As parcerias com as instituições politécnicas da região. Nós não nos podemos esquecer onde estamos. A inserção na região é central. E as parcerias com as instituições politécnicas da região têm que ser, a meu ver, um elemento estruturante da política de qualquer reitor, e as parcerias com as instituições, sobretudo do outro lado da fronteira, nomeadamente a Extremadura, mas também outras instituições, nomeadamente Sevilha, até porque há programas que facilitam essas articulações. Portanto, sem recusar a articulação com o Campus Sul, de forma nenhuma, pode ter várias vantagens, e com certeza que terá, desde que bem negociada e desde que bem articulada, não deve nem pode esgotar as articulações da Universidade de Évora e as parcerias. Parcerias com as instituições politécnicas do Sul, absolutamente obrigatórias. Parceria com as instituições do outro lado da fronteira, absolutamente centrais. Há pouco perguntei-lhe quais eram as tais principais ideias da sua candidatura. Lançou de imediato duas as tais relacionadas com, ainda antes propriamente desta questão, logo no início, do ensino e da investigação. Há outros aspectos que têm identificados como prioritários da ação? Sim, absolutamente prioritários. A questão dos recursos humanos, que é absolutamente prioritário. Mas também dentro do ensino. Eu falei no ensino e depois também não disse mais nada em redor do ensino, e já agora, se tiver 2 minutos, gostaria também de realçar esse aspecto. Até porque o ensino me parece que tem sido, talvez eu diria, o parente pobre dos últimos anos. A nossa função é realmente também sempre uma função docente, mas o ensino precisa claramente ser valorizado enquanto função de todos nós, de nós enquanto corpo docente. Tanto mais que os desafios que hoje se colocam ao ensino são vários, em termos metodológicos, em termos de programas, em termos também de como olhar o estudante, como captar o estudante, como o integrar na atividade da vida universitária e também na investigação, como há pouco dizia, mas também pensar formações muito mais interdisciplinares do que até agora pensamos, e também valorizar a função docente, mas também isso passa, por exemplo, pelas questões da renovação das metodologias, do recurso ao digital, o que se prende depois com o projeto da transição digital, e tudo isso vai-nos, no fundo, colocar a todos nós vários desafios nos próximos anos. E isso só será possível se realmente olharmos para o ensino como uma função central também da atividade que obviamente, nos estrutura. Para além, obviamente, do ensino, da investigação, para além não, ou a par dessas, a questão é preciso olhar para os recursos humanos, e aqui nesta noção mais ampla. É preciso olhar para os problemas dos estudantes. E os estudantes têm vários problemas em Évora, a começar pela questão do alojamento. E tem que se olhar também para uma outra área que eu realçaria, que é a questão do próprio modelo de campus que a Universidade tem. E que é um modelo específico, particular, que tem a ver com a cidade. O nosso campus é a cidade, que coloca claramente problemas, tem outras vantagens.
mas que também tem que ser pensado. E essa é também uma área que eu penso que é de intervenção muito urgente. E a outra intervenção, claramente, a outra área de intervenção, as duas outras áreas de intervenção, tem que ser a região, a cidade e a região, e eu diria mesmo a este nível, como se fossem concêntricos, não é? Portanto, a cidade e a região. E temos a Universidade de Évora, tem Évora no seu nome, mas às vezes, nem sempre, tem uma relação fácil com a cidade. E isso acho que há que dinamizar cada vez mais. Obviamente, depois sempre uma área transversal a tudo isto, que é a questão do financiamento. E essa do financiamento é crucial também, porque, obviamente, essa é uma área que não é uma área que exige intervenção, é uma área que exige intervenção e acompanhamento desde o início, porque, obviamente, a Universidade de Évora, como as universidades chamadas das zonas de baixa densidade, têm problemas específicos. Um dos aspectos, já aqui falou do rejuvenescimento do corpo docente e falou novamente dos recursos humanos, aqui outra vez nesta última questão. Um dos aspectos que apresenta no seu programa é a necessidade de criar um provedor do docente e um provedor do investigador. Sim. Porquê? Qual a necessidade de ter um provedor dos docentes e dos investigadores na própria universidade? Pronto, como sabe, nós temos neste momento o provedor do estudante, que aliás está previsto, não é? E depois o provedor do funcionário não docente. Esta denominação não é particularmente feliz, mas é a que nós temos. Esta questão do provedor do investigador e do provedor do docente tem sido algo, aliás, muito discutido e não é, devo dizer que nem sempre é consensual. Eu achei positivo e achei que o deveria inserir no programa. E o deveria inserir dentro desta lógica exatamente de reforçar os laços e a comunicação e a transparência dentro da universidade. É nessa lógica que esta proposta surge. Ou seja, não é uma medida isolada por si só, mas é uma medida que deve ser interpretada e que deve ser entendida exatamente dentro deste modelo de princípios e de valores que norteiam o programa e que tem a ver com a questão exatamente de reforçar os laços internos, de aumentar a transparência e de aumentar os canais de comunicação entre os órgãos de gestão da universidade e a própria academia. Dentro desta relação com as pessoas da universidade, também diz que é necessário pensar a função docente e valorizá-la. Sim. Como é que é possível fazer isto dentro da autonomia que existe da universidade, mas que, até um certo ponto, é limitada legalmente? Claro, obviamente, até porque nós somos um organismo público. Exato, não é? Pronto, e a valorização não tem que passar, obviamente, não pode passar por remunerações, como é lógico, não é por aí que passa. A valorização pode passar por vários aspectos, que poderão parecer, às vezes, alguns deles secundários, mas que o não são. Por um lado, a valorização passa por questões tão importantes para nós como uma questão da avaliação do desempenho. E a docência tem que ser claramente valorizada nessa avaliação do desempenho. Por outro lado, passa pela valorização, inclusive interna, da docência. Ou seja, temos que assumir que, sem drama, que há docentes que podem ter prioritariamente mais carga letiva dentro dos limites definidos pelo ECDU, como é lógico, do que outros, e isso não é algo negativo. Podemos valorizá-la em aspectos, como eu disse, que podem parecer secundários, mas que não são, que é, por exemplo, a valorização de tudo o que é conteúdos pedagógicos nessa avaliação do desempenho. A valorização pode passar, por exemplo, pelo facto de permitir aos docentes ter um semestre mais pesado em termos de distribuição de serviço docente e outro mais leve, permitindo articular a docência e centrar a docência num semestre e descentrar noutro semestre. Passa, por exemplo, por coisas tão simples como fixar horários de anos para anos que sejam obviamente organizados para os alunos,
que permitam, no fundo, assegurar uma docência regular, sem grandes, digamos, mudanças de ano letivo para ano letivo. Portanto, há, na verdade, um conjunto de medidas, desde maior amplitude e de menor amplitude, que permitem, ou que poderão permitir, essa valorização do corpo docente. Para além de uma outra questão também importante, que é apoiar o docente, e nós todos estaremos perante esse dilema nos anos mais próximos, apoiar o docente na sua atualização. Atualização não apenas científica, mas sobretudo metodológica e pedagógica. E essa questão é importante, porque obviamente todos nós sabemos os problemas com que nos deparamos quando foi da pandemia, que de repente nos vimos em casa a olhar para o computador e para os quadradinhos dos alunos. E foi um dilema, como é que nós dávamos aulas assim. E acho que todos nós, os docentes da Universidade de Évora e das outras instituições, se adaptaram, se readaptaram, tentaram, no fundo, quase mudar um sistema que era presencial para um sistema à distância, sem ter, obviamente, na maior parte dos casos, qualquer formação, porque nunca a tínhamos tido. Mas é óbvio que a pandemia, felizmente agora voltámos já há muito tempo para as aulas presenciais, mas é óbvio que algumas das condições e das questões que se colocaram na altura vão-se continuar a colocar, em termos metodológicos e em termos do que é o ensino à distância. E isso precisa claramente, nós precisamos todos, de ter apoio nessa formação pedagógica e metodológica, para além das questões, obviamente, de que estamos perante um público que cada vez mais é um público ligado ao digital. É por aí que fala na tal transição digital? Sim. É para essa, não é só essencialmente para com essa função? Não, não é só para essa função. O projeto de transição digital é um projeto que vai, obviamente, abarcar várias facetas da vida da universidade, que não exclusivamente o ensino, que nos vai, aliás, abarcar a todos em diferentes registros. E essa é uma questão que, obviamente, irá envolver a Universidade de Évora e as demais, mas que a Universidade de Évora tem que assumir como um projeto de médio prazo, no qual vai ter que participar, que possivelmente, obviamente, também aqui, nós vamos ter que, obviamente, fazer projetos, apresentar candidaturas que esperemos que sejam bem aceites para exatamente assegurar essa transição digital. Entendo que a sustentabilidade deverá ir pelo mesmo caminho, com o mesmo tipo de procedimento, vá de ser um projeto que tem o seu tempo para ser... Exatamente, pronto, a sustentabilidade é hoje... Mas uma sustentabilidade, falamos ecológica, falamos... Mas também há económica, há tantas sustentabilidades. Social. Exato. A sustentabilidade é hoje, obviamente, um conceito central para a sociedade europeia e Portugal não é exceção, obviamente, eu diria para a sociedade mundial, não é? Obviamente, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade económica, a sustentabilidade social, e esse é um projeto que também não é um projeto que esteja centrado nos ensinos, é um projeto que está centrado e é transversal à universidade. É óbvio, e agora também me deixo aqui só incluir uma outra ideia, é óbvio que nós estamos neste momento a discutir o futuro num contexto em que, na verdade, não sabemos o que vai ser o futuro mais próximo. Não vale a pena iludir que há 25 dias para cá as condições mudaram radicalmente, ou seja, nós não sabemos qual vai ser o impacto que esta guerra e a crise petrolífera, a crise energética que se está a desenhar, vai ter, obviamente, ao nível europeu, ao nível mundial e obviamente, ao nível nacional. Coisas tão simples como aquilo que se discute hoje em dia, de aumentar para 2% o orçamento da defesa, vai implicar, com certeza, revisão do orçamento, por exemplo. Nós não sabemos o que é que isto vai ter em termos de impacto nas instituições de ensino superior, e, obviamente, a nossa também não. Portanto, na verdade, há aqui um grau de incerteza sobre o que vai ser o futuro mais próximo, que, obviamente, tem que estar presente quando nós pensamos o futuro. Não é pondo em causa os princípios que estão na base do programa, mas significa que ainda há necessidade de capacitar a universidade, de capacitar, por exemplo, exatamente como eu dizia há pouco, os serviços de apoio à candidatura a projetos, de profissionalizar essa apresentação, se tornam cada vez mais importantes, porque é óbvio que, possivelmente, os meses, eu espero que não os anos,
mas os meses mais próximos não serão, com certeza, os mais fáceis para o futuro digamos, pelo menos da Europa, se não mesmo mais alargado do que isso. Estamos a terminar a nossa entrevista e, apesar de toda essa incerteza, para concluir, que Universidade de Évora quer que exista daqui a 4 anos como reitora? O que eu gostaria de deixar daqui a 4 anos, se for essa a escolha do Conselho Geral, era, antes de mais, uma universidade menos fragmentada, mais reconciliada, uma universidade onde houvesse claramente áreas consolidadas e alavancadas para terem reconhecimento internacional da sua produção. Uma universidade, claramente, onde a sua capacidade de captação de financiamento competitivo fosse mais clara do que é hoje, se possível, menos dependente do Orçamento de Estado, como nós hoje estamos ainda muito dependentes do Orçamento de Estado, o que significa que qualquer variação nos coloca em problemas muito sérios. Uma universidade, na verdade, onde se tivesse iniciado de forma clara um processo de rejuvenescimento do corpo docente e mesmo do corpo não docente, já sem falar, obviamente, mas isso é um horizonte de 18 meses, porque assim o define o Decreto-Lei, uma universidade onde realmente os concursos de progressão interna previstos pela lei, que em princípio tem 18 meses para ser executada, pudesse ter tido o seu final. Penso, e obviamente uma universidade onde os seus alunos se revissem, e outra coisa, onde os seus alunos de licenciatura que entram permanecessem para o segundo ciclo em grande número. Isso seria um indício de que os alunos e os nossos estudantes consideravam importante continuar na Universidade de Évora para fazer os seus estudos pós-graduados. Muito obrigado, professora Hermínia Vilar. E assim chegamos ao final desta terceira parte dedicada a conhecermos os candidatos e os projetos, os desejos, os anseios para a Universidade numa eleição que vai decorrer brevemente. Daqui a pouco a quarta parte deste Falando Com. Até já.